Sou a professora Ana Aurélia de Medeiros, professora de Matemática Financeira do Núcleo de Francisco Beltrão. Vamos trabalhar hoje sobre juros simples. O objetivo da nossa aula é identificar e definir juros simples em situações problema, com valores envolvidos nas transações financeiras. Compreender o que são juros simples, calcular juros simples e diferenciar taxa efetiva de juros simples. O juros simples é uma taxa previamente definida, ou seja, uma remuneração que incide somente sobre o valor inicial. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor capital é aplicada a correção, chamada taxa de juros. Essa expressa em porcentagem. O valor total recebido ou devido no final do período é chamado de montante. Os juros simples são cálculos efetuados com o objetivo de corrigir os valores envolvidos nas transações financeiras, isto é, a correção que se faz ao emprestar ou aplicar uma determinada quantia durante um período de tempo. O valor pago ou resgatado dependerá de várias variáveis, da taxa cobrada pela operação e do período que o dinheiro ficará emprestado ou aplicado. Quanto maior a taxa e o tempo, maior será este valor. Os juros são cálculos referentes ao período de tempo em que o capital ficou aplicado, emprestado ou em cima do vencimento de uma dívida. Se a taxa for ao ano, o tempo deve ser reduzido à unidade de ano. Se a taxa for ao mês, o tempo deve ser reduzido à unidade de mês. Se a taxa for ao dia, o tempo deve ser reduzido à unidade do dia. Então, a taxa e o tempo têm que estar sempre na mesma unidade. Os juros simples são cálculos aplicados da seguinte forma: juro igual capital vezes taxa vezes tempo. Montante igual capital mais juro. Taxa percentual. Taxa percentual de juros fixada. Capital, valor do dinheiro emprestado ou aplicado. Tempo, período decorrido da aplicação ou empréstimo. Montante, a somatória do capital e juro obtido no período. Então, a taxa é identificada pelo I, o capital pelo C, o tempo pelo T e o montante pelo M. Temos exemplos. Primeiro exemplo. Marcos pediu ao banco 5.000 emprestado para pagar depois de 3 meses, a taxa de juros de 4% ao mês. Queremos saber qual o juro que Marcos pagará ao banco, qual o montante que Marcos deverá pagar ao banco decorrido desse tempo. Então, resolvemos de duas formas, através da tabela e através da fórmula. Então, na tabela nós temos o mês, o juro e o total. Então, no primeiro mês, juro igual capital vezes a taxa, que é igual ao juro, né? Então, capital, 5.000 multiplicado pela taxa, que é 4%, dividimos 4 por 100, obtemos a taxa em decimal, que é 0,04. Então, 5.000 multiplicado por 0,04, obtemos 200. Então, o juro do primeiro mês é R$200. Então, temos um total, que é o capital, mais o juro do mês, 5.200. O segundo mês, obtemos o mesmo juro, porque o juro simples é calculado sempre do capital inicial, né? Então, o juro, o valor do juro do primeiro mês, do segundo mês e do terceiro mês vai ser o mesmo valor, só acrescentamos ao capital. Então, no segundo mês, 5.200, que é o capital mais o juro do primeiro mês, então obtemos 5.200. Agora, mais o juro do segundo mês, 5.400. E somando o juro do terceiro mês, obtemos 5.600. Então, o montante final
é de 5.600. Agora, através da fórmula, juro igual capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 0,04, e vezes o tempo, que é 3. Então, juro igual 200 multiplicado por 3. Então, multiplicamos 5.000 pela taxa, obtemos 200. Agora, multiplicamos 200 pelo tempo, que é 3 meses, obtemos o juro de 600. O montante é igual ao capital mais o juro. O montante é igual a 5.000 mais 600, que é o juro. Então, obtemos o montante de 5.600. Respondendo, então, a questão A. Marcos pagará ao banco R$ 600 de juro, decorrido dos 3 meses. Notamos, mês para mês, o juro é sempre igual, pois é calculado sobre o capital inicial. Reforçando, o juro simples é calculado sobre o capital fixo de um empréstimo ou um investimento. Uma maneira mais fácil de calcular é usando as fórmulas. A B. Então, o montante que Marcos deverá pagar no final do período ou no final do decorrido tempo é de R$ 5.600, que foi somado o capital inicial mais o juro dos 3 meses. Segundo exemplo, João pegou R$ 1.000 emprestado em seu banco, a juros simples. Esse empréstimo será pago em 4 parcelas mensais iguais, com uma taxa de juro mensal de 5%. Responda. Qual o valor do juro das 4 parcelas? Qual é o valor do juro de cada parcela? Quanto o banco receberá ao final? Lembrando que os juros são cálculos considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado, emprestado em cima do vencimento de uma dívida. Temos a questão A. Qual é o valor do juro das 4 parcelas? Então, o juro é o que nós queremos saber, o capital é R$ 1.000, a taxa é 5%. Então, para nós fazermos o cálculo, nós temos que transformar a taxa em decimal. E para transformar a taxa em decimal, nós dividimos por 100. Então, 5 dividido por 100, obtemos 0,05. Tempo, 4 meses. Agora, aplicando na fórmula, então, juro igual capital R$ 1.000, multiplicado pela taxa, que é 0,05, e multiplicado pelo tempo, que é 4. Então, multiplicando um pelo outro, obtemos o valor de R$ 200, ou seja, o juro é R$ 200, né, dos 4 meses. No caso, o valor de 4 meses ou 4 parcelas. Questão B. Qual é o valor do juro de cada parcela? Se o juro das 4 parcelas é 200, basta dividirmos 200 por 4 e obtemos o juro mensal de cada parcela. Então, 200 dividido por 4 é igual a 50. Quer dizer que cada parcela terá o valor de R$ 50 de juro. A C. Quanto o banco receberá ao final? Então, montante igual ao capital mais o juro. Montante igual ao capital, que é R$ 1.000, mais o juro obtido dos 4 meses. Então, 1.000 mais 200, 1.200. Então, logo no final, o banco receberá um valor de R$ 1.200. O exemplo 3. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Calcule o